Bem-vindos ao canal Trilha do Holder. No vídeo de hoje vamos falar sobre contabilidade, sob a perspectiva da análise fundamentalista para o investidor. Contabilidade é a linguagem dos negócios e quando você adota a perspectiva de holder, você vai comprar ações de uma empresa para ser sócio e manter para o longo prazo. Então, como você vai manter para o longo prazo, é muito importante você saber diagnosticar a saúde financeira e diagnosticar o risco do negócio da empresa. Então, o foco muda totalmente de preço, análise de preço, para análise de negócios. É isso que você tem que ter em mente quando você adota a postura de um investidor de longo prazo. Então, assim como um médico vai olhar os exames para diagnosticar a saúde e o risco dessa pessoa dessa pessoa continuar com a saúde boa, o investidor tem que ter conhecimentos básicos de contabilidade para poder interpretar e fazer a leitura dos demonstrativos contábeis. Então, nesse vídeo eu vou passar, em linhas gerais, um raciocínio explicando o que é o balanço patrimonial. Esse aqui, só título de curiosidade, é o símbolo das ciências contábeis. E o balanço patrimonial é uma das demonstrações contábeis e ela representa a estrutura de capital em um dado momento, como se fosse uma fotografia. O importante vocês entenderem aqui é essa divisão entre ativo e passivo e patrimônio líquido. O lado esquerdo, ativo, tem que ser igual ao lado direito, o passivo, ou seja, o total de ativo é igual ao total de passivo, em termos de valor. Se aqui é 100, desse lado tem que ser 100. Isso é a equação fundamental da contabilidade. Então, a ideia quando se fala balanço patrimonial e dessa equação é realmente um balanço. Imagine uma balança. Desse lado direito eu tenho o passivo, como vimos aqui. E o que é o passivo? O passivo são obrigações com terceiros. E o patrimônio líquido. Patrimônio líquido é a obrigação com o capital próprio, ou seja, com os acionistas, diretores, os donos. Então, quando você se torna sócio de uma empresa, corporação, o seu dinheiro entra aqui desse lado, ó. Entra como uma obrigação para a empresa. Então, essa representação de equação está dentro do contexto do seguinte, que a empresa é uma entidade. Né? Nós reconhecemos as empresas, juridicamente falando, como uma entidade. Ela assume obrigações e direitos. E é aqui que está representado perdão, é assim que é representada essas obrigações e direitos. No ativo vão constar o quê? Os bens e direitos dessa empresa. Então, voltando, quando você vira acionista de uma empresa, você entrega recursos para a empresa em si, a entidade empresa, e ela fica te devendo, porque você investiu nessa empresa, colocou capital nessa empresa. Assim como um terceiro empresta dinheiro, a empresa fica devendo para esse terceiro. Apesar de você ser acionista, não é você, pessoa física, que fica devendo para o terceiro, e sim a empresa. É uma entidade juridicamente independente de você. Então, por isso que se representa o patrimônio, o balanço patrimonial desse jeito, passivos de terceiros
e o patrimônio líquido. E os dois somados têm que dar o quê? O ativo, bens e direitos da empresa. Por quê? Porque a empresa, para ter esses bens e direitos, conseguiu dinheiro de alguma fonte. E as únicas fontes que existem ou é capital próprio dos acionistas e donos da empresa, ou pegando emprestado com terceiros, seu passivo. Então, todo e qualquer ativo que a empresa tenha, ou seja, bens e direitos que a empresa tenha, ela necessariamente ela precisou de recursos e ela recorreu ou a terceiros ou a capital próprio. E ela fica devendo esse capital próprio ou a terceiros. E ela pega esse dinheiro e aplica. Ou ela vai comprar edificações para produção, maquinário, ou ela vai pegar esse dinheiro e deixar em caixa para uma próxima aquisição. Então, esse é o entendimento geral quando você faz a leitura do balanço patrimonial, do lado direito. Agora, em linhas mais gerais, do lado direito você vai ter as origens dos recursos e do lado esquerdo a aplicação dos recursos. Então, partindo para a prática, eu vou dar um exemplo aqui, porque o intuito desse vídeo é você conseguir olhar a estrutura do capital através do balanço patrimonial, desse jeito aqui, e através dessa composição de passivo com o patrimônio líquido, você conseguir chegar a uma conclusão de que se uma empresa é mais arriscada do que a outra, certo? E como você vai fazer isso? Imagine que a empresa fosse uma pessoa, certo? E teremos esses dois casos aqui. Esse 100 é o ativo, né? E esse aqui são dois casos diferentes. Vamos trabalhar com esse primeiro caso. Esse 100 é o ativo. Então, essa pessoa tem 100 reais, só que ela deve 20 reais para um terceiro. Vamos fazer uma analogia aqui de um filho. Ele tem 100 reais, só que ele deve 20 reais para um colega e 80 reais para o pai, né? O pai seria representando aqui o patrimônio líquido. Então, ele deve 80 para o pai e 20 reais para o colega. E no outro caso seria ele tendo 100 reais, só que ele deve 80 para o colega, que é o passivo de terceiro, e 20 reais para o pai, que é o patrimônio líquido. Então, nesses dois casos, qual está mais arriscado para o filho? Dever 20 reais para o colega e 80 para o pai, ou 80 para o colega e 20 reais para o seu pai. Então, sabemos que dever 80 reais para o colega é mais arriscado, ou seja, ele vai te exigir mais esse dinheiro do que dever 80 reais para o pai. Então, seria essa analogia que te cria, que vai fazer com que você perceba que uma empresa mais arriscada, ela tem um passivo com terceiros maior. Então, olhando o balanço patrimonial, você consegue observar isso, através dessa análise de composição de passivo com patrimônio líquido. Né? Então, o intuito desse vídeo é esse, passar em linhas gerais, para você que possa diagnosticar que uma empresa ela é mais arriscada do ponto que ela deve mais a terceiros do que seu próprio acionista, porque o acionista ele não vai ficar cobrando a dívida dele, ele vai querer que a empresa pegue aquele dinheiro e traga resultado. Agora, o terceiro não quer saber, ele tem um contrato, ele prestou dinheiro e ele quer o dinheiro de volta, com os juros. Então, essa dívida ele vai exigir mais do que a dívida do patrimônio líquido. Então, vamos ver em questões práticas para ficar mais claro. Peguei aqui no site Status Invest. Você só digitar no Google Status Invest, acessar, é totalmente gratuita essa plataforma para essa funcionalidade. Você acessa aqui, vai aqui em procurar e coloca a BEV3. Esse exemplo, a BEV3. E aqui embaixo tem uma representação gráfica do balanço patrimonial. Então, em linhas gerais, eu quero mostrar o seguinte. Quando você clicar, ele vai estar acima.
deixa eu ver, salvo engano, 5 anos. Você coloca aqui, ó, o máximo que tiver de informações, ele vai vir assim. Então você coloca o máximo e retire esses quadrados, essas informações aqui, ó. Vai ficar uma análise mais limpa, porque o foco agora é só a relação entre ativo, passivo e patrimônio líquido, conforme a figura aqui, ó. Só que agora dentro desse gráfico. Então aqui que vocês conseguem observar que essa empresa ela tem mais patrimônio líquido do que passivo. Se você somar aqui, ó, 39 com 62 vai dar 101 de ativos, certo? Então essa é a composição dela, ela tem mais patrimônio líquido do que passivo. Logo, ela é menos arriscada em sua estrutura de capital. O termo mais correto até é mais alavancada. Alavancar é isso, é você trabalhar com mais recursos do que você realmente tem. Então você pega emprestado. O termo técnico correto é alavancar. Então, a Ambev é menos alavancada do que a Klabin, por exemplo. Então eu digitei, vim aqui, fiz aquele esquema que eu te mostrei, de tirar as outras informações. Aqui você veja a diferença. A Klabin, ela tem muito mais dívida com terceiro do que patrimônio líquido. Ah, isso quer dizer que a empresa é ruim? Não, quer dizer que a empresa opera de forma alavancada. Então isso por si só já é um risco. Mas isso por si só não define se uma empresa é boa ou ruim. O intuito aqui é mostrar, em linhas gerais, uma análise de diagnóstico de risco. Nesse ponto, o risco dela é maior do que da Ambev. Essa é a única conclusão que se pode chegar, olhando só a estrutura de capital de patrimônio líquido com o que se deve com o terceiro. Outro exemplo que eu peguei é a empresa Engie. Hoje ela está muito mais alavancada, devendo mais a terceiros do que em épocas anteriores. Ah, isso quer dizer o quê? Então quer dizer que a empresa pegou mais dinheiro para investir ou pagar dívida. Aí cabe uma análise qualitativa. Você vai ter que olhar se a empresa aumentou gastos com investimento ou se ela está pagando dívida. Então cabe uma análise. Então já serve para você se orientar o que olhar. Ela está se alavancando mais. E a outra empresa que trago como exemplo, para finalizar, é a Grendene. Então você vê que ela sempre trabalha muito pouco alavancada, ela tem mais, ou seja, ela tem mais dinheiro próprio do que recursos de terceiros. Então, nesse aspecto, ela tem menos risco do que a Engie e a Klabin. Estaria um patamar de risco até menor, você consegue ver isso pela altura aqui do passivo e o patrimônio líquido, do que a Ambev. Porque ela tem muito, muito mais patrimônio líquido do que passivo. Então ela é muito menos alavancada do que a própria Ambev. Você fazer o cálculo em porcentagem, você vai ver. Mas aqui visualmente já consegue enxergar. E a outra aqui, por exemplo, no final que eu trago é a Via Varejo. Então você perceba que ela vem se alavancando ao longo do tempo. Tanto que o passivo dela é quase o total de ativos que ela tem. O patrimônio líquido representa muito pouco, ou seja, é uma empresa extremamente alavancada. Nesse aspecto de estrutura de capital, ela é extremamente arriscada. Se ela não souber fazer uma boa administração da dívida dela, isso pode trazer resultados negativos para a empresa. Mas, como eu estou falando, isso é uma análise quantitativa, de análise de estrutura. Claro que, como o risco é maior, se a empresa vier a apresentar um desempenho melhor, ela vai ser bem avaliada. Mas aí a questão está aí. O retorno está vinculado ao risco. Então ela está assumindo bastante risco e veremos se ela vai conseguir transformar esse risco todo em retorno. Então essa foi o intuito do vídeo, holders, que vocês possam olhar a estrutura de capital através desse site e a partir daí, com base na estrutura de capital, definir um risco. Essa estrutura de capital como risco não é definitiva, é só mais um aspecto da sua análise, mas te dá um norte para saber
o que olhar, outros números a olhar, se uma empresa está muito alavancada ou não, e também se ela não está muito alavancada, observar por que ela não está alavancada. Certo? Então são análises e aspectos que têm que ser analisados em conjunto com outras informações e não isoladamente. Tá? Obrigado, holders. Acione o sininho, comente, curta, compartilhe e se inscreva. Obrigado e até a próxima.